Você provavelmente vai entrar em empresa. A rede privada, não lembro o nome, era. Tá começando agora, você tem 10, 20 anos, com a internet, com o YouTube, com o podcast. E o cara ia lá e ficava conversando com Isso aí. Eu usava dessa, cara. Nossa, era muito complicado. Maravilha, pessoal! E sejam bem-vindos ao Sudo Reboot Podcast. Nesse podcast, nós vamos entrevistar Rafael Piso, que é arquiteto de software na área de cartões do Banco Itaú. E também Diogo Dias, que está aqui com a gente, o carinha de TI, que atualmente trabalha na SKF. Vamos conversar e entender as dificuldades que eles enfrentaram ao entrar na área de tecnologia da informação, assim como o que os motivou a seguir nessa carreira profissional. Esse é um tema de interesse de muitos jovens de hoje que estão escolhendo aí o curso universitário ou mesmo a carreira que desejam seguir. Entender como foi essa trajetória de pessoas reais aqui, de sucesso nessa área, através do compartilhamento de suas experiências reais, lhes dará uma outra perspectiva para além do que está nos livros. Antes de começar, entretanto, eu gostaria de pedir que você já se inscreva no canal, ative o sininho, para poder ser o primeiro a ser notificado de novos conteúdos que forem publicados. Compartilhe também em suas redes sociais, pois isso ajudará mais pessoas. Então vamos lá. Sejam bem-vindos, Rafael e Diogo. Muito obrigado por virem aqui hoje. Valeu, Marcelo. Obrigado, cara. A oportunidade é nossa aqui. Valeu, Marcelo. Obrigado, cara. Legal, muito bom. Então vamos começar. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. A gente vai bate-papo, tá, pessoal? Não tem script definido, mas eu tenho algumas perguntinhas aqui, umas 7, e aí a gente vai detalhando e entrando mais a fundo aí na experiência de cada um. Primeira, que acho que é interessante para muita gente, é como que vocês escolheram essa carreira, o que que os levou a seguir nessa carreira, por que que vocês, quando vocês iniciaram, como é que foi esse momento inicial em que vocês entenderam que esse era o caminho que vocês queriam seguir, né? Vamos começar aí com o Piso, com o Rafael Piso, e aí a gente vai com o Diogo. Cara, eu acho que pra mim veio muito de jogos. Então eu jogava muito na internet quando era mais novo, jogos ali de RPG como Tibia, acho que no Brasil muita gente dessa área deve conhecer. A gente acabou jogando isso lá atrás, por volta de 2001, 2002, que era ali no momento que eu tava, sei lá, indo pro primeiro ou segundo colegial, né, na época. E aí a vontade de querer fazer algo parecido com aquilo que eu tava tendo de experiência, também a vontade de ficar ali, entender um pouco mais de como tudo aquilo, naquele ecossistema ali no computador funcionava, o pessoal ali falando, usando o TeamSpeak, que era a ferramenta que se utilizava na época para se conversar com as pessoas, né, que estavam jogando o mesmo jogo. E aí vieram outros jogos também que acabaram fazendo com que a gente tivesse mais interesse nessa, eu e alguns amigos tivessem mais interesse nessa área. Tinha o Dota na época, e era um sacrifício jogar aquele negócio, porque ele era baseado num jogo da Blizzard chamado Warcraft, no Warcraft 3. E aí tinha uma modificação daquele jogo, e para jogar com seus amigos você tinha que criar uma rede, uma rede privada, não lembro o nome, era Hash, não? Aí você teve Nossa, que entrar, era muito antigo, entender cara. o assunto e meter a mão na massa. Exatamente, cara. E, putz, você não encontrava tutoriais, informações naquela época. Você tinha que correr atrás e se dedicar ao Começo assunto. da internet Então, ainda, né, Piso? era um bom começo ali, viu? Eu usava a internet de escada do IG, que mais? AOL, a American Online, né? American Online. American Online, isso aí. Eu usava dessa, cara. Nossa, era muito complicado. Horas e horas fazendo download, e aí, nossa, era horrível, cara. E isso acabou influenciando para querer aprender mais como tudo aquilo funcionava. E uma vez que eu entrei, acabou acontecendo, né? A gente acaba entrando na faculdade, eu fiz engenharia da computação,
E aí você entra no estágio e acaba entrando nesse poço sem fundo e não sai mais, cara. Que legal. Muito, muito interessante. Então foi bem uma necessidade, porque você estava ali jogando, mas também de um tema que te interessava, né? Quer dizer, você teve que resolver um problema da vida real, que era, sei lá, integrar os jogos, criar uma rede, e você já estava gostando desse tema e você seguiu. Não teve muita dificuldade, então, de escolher, né? Qual curso seguir na faculdade, por exemplo. Não, cara, não tive dúvida. Era aquilo e acabou dando certo mesmo. Legal, muito bom. E Diogo, e você, como é que foi esse começo aí no seu caso? Meu bem, a história é bem diferente, assim. Eu sempre fui um moleque conectado, assim, com a internet quando eu era criança. Minha mãe tinha um computador em casa, que era servidora do Banco Central. O Banco Central mandava computador naquela época para as famílias, né? E eu fuçava pra caramba. Era o Windows 3.1. E eu percebia que toda vez... Eu devia ter aqui uns 7 anos. Eu percebia que toda vez que eu estragava o computador, ia um cara lá em casa arrumar. E, porra, o cara era super inteligente, meu. E ele conversava com o computador como se o computador fosse um ser humano. Eu achava aquilo curioso. Então eu estragava o computador. Que minha mãe não escute esse podcast. Eu estragava, né, as peças para ele poder ir. Depois eu vinha saber que a minha mãe sabia, né? Ela percebeu isso em algum momento. Ela percebeu que E todo dia estragava o computador. e era eu. E o cara ia lá e ele ficava pensando com o computador, né? Pô, computador, por que você faz isso? E eu achava aquilo curioso, né? Eu era uma criança, né? Literalmente 8, 9 anos, uma criança mesmo, não tinha muita noção. E quando eu tive meus 14 anos, eu era líder do Grêmio Estudantil de um colégio aqui em Brasília. E tinha o dinheiro do Grêmio, né? E eu, sempre muito distraído, perdi a carteira no ônibus, quando eu estava voltando para minha casa, Nossa. com o dinheiro da agremiação, contribuição da galera da escola, uma puta grana. E eu fiquei assim, muito sentido. Eu não queria pedir o dinheiro para os meus pais, eu queria eu rever o dinheiro e eu decidi que eu ia trabalhar. Já estava estudando, já estava formando inglês, né? E a minha irmã trabalhava numa empresa de turismo e falou: Diogo, o chefe lá da empresa, ele quer fazer um site lá que as coisas se mexem e tal, que ele tá achando muito chato. Era uma empresa de turismo. Foi Tour Turismo. Aí eu falei, beleza, eu vou atrás. Aí eu corri atrás, fiz um curso de Macromedia Flash. Eu fui para lá e fiz um aviãozinho passando assim de um lado pro outro. Né? O cara ficou doido, meu. Um negócio assim. E aí eu comecei Naquela a época. trabalhar. Com 15 anos, aí minha mãe me autorizou a trabalhar, né? Assinou minha carteira lá junto com a empresa, e eu comecei a fazer aquela carreira. Trabalhei alguns anos, eu fui para a faculdade, mas não me formei, né? Não dei sequência na faculdade. Eu já estava ganhando assim um punhado de dinheiro naquela época. Eu sempre fui muito dedicado, muito trabalhador, muito ativo. Lidei muito mal com o meu dinheiro, né? Com a forma como eu tinha muita liberdade, fiz tudo errado e em algum determinado momento eu me vi cansado da área de TI, migrei para outros áreas, fiquei bons anos trabalhando como consultor de tecnologia e também tocando as indústrias da minha família, que era a indústria de janela. Então, assim, eu não me formei, propriamente dito, eu não escolhi TI na idade de escolher, né? Agora na hora de ir para a faculdade. Foi algo que foi natural para mim, Foi tá? natural. Foi bem natural. Que legal. Acho que muita gente é assim, né? Acaba que naturalmente você vai sendo levado para isso por um ou outro interesse, e quando você chega no ponto realmente de escolher a carreira, você já sabe exatamente o que você quer, né? Que é o caso aí de vocês dois. Agora, começar a trabalhar no mercado, né? É diferente, é mais difícil, tem as suas dificuldades, né? Entrar numa empresa real. Como é que foi para vocês esse início trabalhando numa empresa, tendo que um chefe que vai dizer para você o que você precisa fazer e as dificuldades aí que vocês tiveram nesse começo, né? O que vocês teriam para contribuir aí com o pessoal que está pensando em entrar na carreira agora na área de tecnologia? Piso, quer começar? Cara, posso começar. Pra mim foi. Acho que. Deixa eu pensar se eu já falei com alguém sobre isso, mas acho que não, cara. Mas tem um fato bem curioso do começo.
porque foi tudo... A primeira vez foi sem querer, literalmente. Eu... Não foi, vai... Primeiro eu trabalhava com suporte, não era o que eu queria. Pô, eu não queria trabalhar com suporte, então eu não conto essa como a primeira vez. Fiquei lá um ano trabalhando como suporte, configurando o sistema do SUS da cidade de São Paulo, ia para uma UBS, ia lá configurar o sistema do SUS, e, putz, era bem ruim essa atividade, porque você ia para uns lugares horríveis, bem afastados, super difícil de chegar, e era mais uma experiência mesmo, que financeiramente aquilo não compensava. E aí acabou o contrato da empresa, tudo mais, e fiquei sem trabalho. E aí fiquei um tempo sem trabalhar na área. Eu trabalhei como estagiário numa obra como estagiário de qualidade, vamos fazer engenharia de computação. Então eu acabei trabalhando na obra, fazendo controle lá de alguns formulários de ISO, acho que era 2001, sei lá qual era o ISO que eles aplicavam lá. E aí, buscando aquela oportunidade de TI, buscando, participei de uma entrevista e fui aprovado, assim, super rápido, né? E era numa empresa de Recife, chamada Quality. Ela fazia parte do Grupo César, que é uma incubadora. Que legal. Essa época você estava em São Paulo? Onde que você estava? Em São Paulo. São Paulo. Eles tinham aqueles bureau de teste, né? Aqueles times que se focavam em alguns projetos, fazia testes de projetos de software, né? E a gente trabalhava principalmente na Bematec nessa época. Lembro bem. Na verdade. E a gente testava as impressoras, testava o software da Leroy Merlin, C&C, não é Centernorte, aquela Telenorte. outra construtora, né? Telenorte. E, cara, e depois de uns 2 anos nessa empresa, eu fiquei conversando com uma líder lá, uma gestora, né? Ela se chamava Elizabeth. Depois de 2 anos eu fiquei sabendo que ela contou pra mim que ela tinha indicado uma pessoa chamada Rafael, amigo pessoal dela, e pelo nome do cara ser Rafael com PH, confundiram as pessoas e me contrataram no lugar dele. Boa. Que legal, cara, que história interessante. No lugar certo, na hora certa, também vai te ajudar, né? E com o nome certo, né? Também. Sim. Tinha uma unidade aqui em São Paulo mesmo. Legal. Isso, tinha uma unidade aqui em São Paulo que prestava serviços, né, para essas empresas, Leroy Merlin, C&C, enfim, para a própria Bematec. E aí a gente foi prestar serviços para a NTT Data, na época Value Team, né? Que você conhece bem lá, que você também trabalhava. E aí a gente foi fazer os testes do software que estava sendo construído para Claro, na época. Que legal. E aí fiquei lá acho que um ano fazendo os testes pouco menos tempo, 3 meses mais ou menos. E aí aquela demanda precisava de gente para programar. E nessa empresa, nessa Quality, eu tinha um pouco de experiência de programação por causa das ferramentas de automação de testes. Tinha o Rational Functional Tester e o Rational Performance Tester. E aí a galera conversou comigo se eu não queria, enfim, focar um pouco ali em programação para ajudar. E aí começou. Comecei ali com o time a programar em PHP, aí fui contratado pela Value Team também, algum tempo depois, uns 2 anos mais ou menos depois. E aí seguiu. Começou a carreira como TI mesmo, né? Acho que foi o início aí da... onde o ciclo começou. Legal, muito legal esse começo, hein, Piso? E você, Diogo, como é que foi o começo aí? Cara, eu tive uma sorte, assim, de ter um gestor fantástico, né? Eu era adolescente quando eu comecei a trabalhar e, o cara me deu todas as oportunidades
que uma pessoa poderia ter quando entra, né? O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso e isso. Aí falou, tá bom, você vai ficar metade do tempo fazendo isso, e a outra metade você vai aprender o que a gente precisa fazer, porque a gente não precisa de um site coloridinho que fica se mexendo. Só o presidente que acha que precisa, mas não é isso que a gente precisa. A gente precisava de algum programador em ASP na época. E foi o que eu aprendi com os caras. Né? E foi o que eu aprendi com os caras. Agora, não tive livros, não tive material. Eu corri atrás, eu tentei, eu saía da empresa, eu pegava o computador, eu fazia o código em casa, não porque os meus chefes tinham pedido, porque eu queria aprender aquilo, eu queria fazer aquilo. Né? E eu acho, Marcelo, que isso faz, assim, 100% da diferença para a gente na área de TI. Você tem que realmente querer fazer o negócio. Né? Assim, é uma dica que eu sempre dou para quem quer ir para o ramo de TI, e que tem esse perfil de execução, né? De fazer as coisas. Cara, você tem que aprender por sua conta. Vai atrás você mesmo dos livros, vai atrás você mesmo dos vídeos. Não espera, por exemplo, que o seu gestor te traga isso ou aquilo, porque, ele já espera de você que você vá atrás hoje em dia. Né? E esse é um ponto importante, né, Diogo? Esse é um ponto legal que você está falando, porque na área de tecnologia está sempre mudando, né? Dentro de ciclos, né? E esses ciclos são curtos, né? A gente está falando aí a cada 5 anos você tem linguagens novas, e não estamos nem falando de linguagens novas, né? Às vezes são linguagens já de 1970, 1980, mas que agora passam a ter uma certa visibilidade por causa de certas aplicações, e são as linguagens do momento, e a gente precisa aprender, ou mesmo novas tecnologias também, né? Então esse é um outro ponto, né, Diogo, né? Que a pessoa tem que estar antenada e tem que gostar de estudar bastante, né? E se renovar nessa área. Tem que renovar. Então, por exemplo, você está trabalhando, sei lá, igual eu trabalhava com ASP na época, e eu já vi umas notícias que iam lançar o tal do .NET. Eu já mexia com .NET no contra-expediente, então quando a empresa precisou de algo de .NET, eu falei, cara, eu já sei alguma coisa disso aí. E aí a oportunidade vinha para você, porque você estava preparado para a oportunidade, né? Porque se você não está preparado para a oportunidade, ela vai aparecer e você fala, epa, eu não sei o que é isso. Então, cara, isso você é tem que outro estar sempre aprendendo alguma coisa. Você falou um outro ponto importantíssimo, né? A questão da oportunidade, né? Acho que é legal até para os jovens esse ponto, porque você fica esperando, tá, mas o cara tem sorte, né? O cara, conseguiu isso porque teve a indicação. Claro que tem muita questão de indicação também na área, mas assim, se você está em algum lugar e você, como no seu caso, você já tinha um prévio conhecimento, surgiu uma dificuldade e você sabe resolver aquele problema, você acabou de construir a sua oportunidade. Não precisa ninguém te dar isso daí, é você que constrói. Se você não tivesse estudado, ou não tivesse preparado, ia aparecer o problema e você não teria aproveitado isso e não teria essa oportunidade. Então, acho que é um ponto importante para todos. Nós construímos nossas oportunidades também, né? Não é só... No caso do Rafael Piso, Marcelo, por exemplo, que ele falou que foi indicado por engano no nome, mas se você olhar friamente, ele tinha um bom relacionamento com a gestora dele, que provavelmente também gostava dele, e não tinha aversão a ele. Então, quando a oportunidade apareceu ao acaso, ele estava preparado. E se ele entrasse lá e não soubesse nada, o pessoal ia falar, poxa, você me indicou aquele tal de Rafael, ele não sabe nada, e não é o caso. Rafael estava preparado para a oportunidade que apareceu. É isso aí. Acho que não desistir também, né? Porque algumas portas, não é que elas vão se fechar, né? Que vai ter outra pessoa boa lá também. Isso. Vai acontecer sempre isso aí, inclusive, né? A gente tem que estar preparado para isso aí, porque senão você desanima e desiste. E daí você perde anos e anos simplesmente porque desistiu, né? E aí você vai ter que começar de novo, o que não é um problema, né? Porque você vai desistir algumas vezes na vida, todo mundo desiste um pouco. O importante também é saber não desistir e saber recomeçar depois que você desistiu. Muito legal, pessoal. Realmente insights muito legais. Agora vamos para um próximo tópico aqui, que é o seguinte. Como que é um dia típico de trabalho de um programador, software architect, né, que é o que a gente está falando aqui? Como que é o dia a dia? Né? Você acorda, o que você faz? Assim, tipo, em detalhes mesmo. Como que é o dia a dia de vocês hoje? Hoje vocês já são, claro, profissionais que já são reconhecidos aí no mercado, têm uma carreira de sucesso, né? Já são seniors na área. Como que é um dia a dia de trabalho de vocês típico? Começando aí com o Rafael Piso. Olha, hoje, né, da minha perspectiva aqui de arquitetura, o dia começa com... Acho que todo mundo que está vindo para esse mundo ágil, né,
ele vai começar sempre com o time se comunicando, né? Todos os nossos arquitetos se reúnem diariamente no começo do dia, sempre buscando trocar as nossas experiências, né? Acho que esse é um ponto extremamente importante. A gente procura começar o dia trocando as nossas experiências, seja do dia anterior, da semana atual, ou daquilo que vai tratar naquele dia. E essa troca de experiências acaba ali ajudando, né, no seu dia a dia, nas suas tomadas de decisão, seja nas atividades que você tem para fazer naquele momento. E aí, já entrando mais na perspectiva de arquitetura, de soluções, que o nosso dia é muito pautado em avaliar tecnologias, né? Avaliar os problemas que precisam ser resolvidos e buscar o melhor caminho para resolver aquele problema. Então, nem sempre, com certeza, nós não estaremos sozinhos naquele dia lidando com esses problemas, buscando essas soluções, mas a gente está sempre ali buscando liderar e indicar qual é o melhor caminho para uma solução tecnológica que a gente vai lidar ali no dia a dia. Legal. Esse, acho que é hoje aí o caminho que a gente segue no dia a dia. Que legal, muito interessante isso aí, Rafael. Porque essa questão também do ágil, né, é um ponto importante, né, que realmente o mundo hoje está migrando para esse tipo de trabalho que envolve muita comunicação, né, como você está dizendo, alinhamento entre as equipes e trabalhar em lotes pequenos também, né, para que a gente possa entregar coisas rápidas. Agora, feito esse trabalho, você está hoje, você programa, você bota a mão na massa, seja para fazer efetivamente algum tipo de, vamos dizer assim, entregável, um código, ou mesmo para criar, por exemplo, o esqueleto que vai ser utilizado, né, o template que será utilizado por outros programadores para que eles sigam aquele padrão. Como que é essa parte de mão na massa de um arquiteto de software? Olha, eu posso falar muito pelo mercado financeiro. O mercado financeiro ele está mudando hoje em dia. Ele tem um conceito novo aí que se chama Arquiteto 3.0. Então é uma reinvenção dessa posição nos times de tecnologia do mercado financeiro, onde essas pessoas elas estão saindo de uma posição onde era apenas um indicador, ou melhor, uma pessoa que fornecia insumos para que os times seguissem um caminho, para um cara mais desbravador de tecnologias. Então agora tem um conceito novo onde o arquiteto coloca mais a mão na massa. Ele literalmente vai na frente e indica qual é o caminho para os times de engenharia. Então hoje, pelo menos na maior parte das instituições financeiras, a gente já vê arquitetos que vão programar, vão se comprometer com entregas estratégicas, né, aquilo que vai definir rumos de decisões de tecnologia e vai fazer de ponta a ponta aquela entrega, desde o desenho e propor uma solução até efetivamente fazer a entrega daquilo em produção. Então, sim, hoje, pelo menos eu sou um dos arquitetos que estão nesse modelo, né, de 3.0, onde a gente faz tanto o desenho quanto a entrega da solução. Muito legal. Diogo, e você no seu caso, né, você viu aí que tem esse momento em que o arquiteto ele tem que desbravar novas tecnologias, né, sempre olhando, vendo as novas tecnologias, testando para que isso possa ser em algum momento aplicado. Você nem sabe quando, mas pode surgir um momento em que você precisa daquilo e você já conhece, e aí você consegue inserir, por exemplo, num projeto. Como que é o seu dia a dia e como que é a perspectiva de novas tecnologias nesse seu dia a dia? Só para falar uma coisa assim que é importante para quem está começando, meu irmão. Começa o dia fazendo o básico que tem que ser feito.
né? Você tem que fazer o básico. Você, sei lá, se você tem um compromisso de lavar a louça da casa da sua família, por exemplo, antes de sair, nunca saia sem fazer. Acorda na hora, faz, porque se você já vai sair de casa atrasado, já vai chegar na empresa atrasado, seu chefe já vai te cobrar, você já vai estar atrasado, e você não vai conseguir fazer absolutamente nada decente na sua vida. Então, começa fazendo a coisa certinha na hora que sair de casa para trabalhar, ou se for trabalhar remoto, antes de sentar lá na sua mesa, para você falar, de fato, agora eu estou trabalhando. E assim, com viés agora falando mais de arquitetura e desenvolvimento, tá? Exatamente o que o Pisa falou, o que eles estão chamando de arquitetura 3, do arquiteto 3.0, é um termo muito comum agora no meio bancário, principalmente de tecnologia, que é um meio extremamente forte no Brasil e no mundo inteiro, tá? Talvez um dos mais fortes, né? Talvez seja onde mais se consome a tecnologia de ponta. Se você tirar o nome aí desse caso, a gente precisa cada vez mais saber um pouco de tudo, né? Para você ser um bom arquiteto, você vai ter que saber desenvolver, você vai ter que saber fazer tráfego de dados, que é o famoso ETL, vai ter que entender um pouco de análise de dados e vai ter que conhecer as tecnologias, né? Então, para você chegar aqui, você vai ter que estudar todas essas áreas, um pouquinho de cada uma delas. Pô, mas eu nunca vou ser arquiteto só porque eu nunca vou ter o conhecimento de vocês. Isso é mentira, né? Isso não é algo, não é uma justificativa que você deva aceitar do seu íntimo, porque quando eu, o Pizzi e o Marcelo começamos, por exemplo, a gente só tinha, olhe lá, livros caríssimos, com linguagens extremamente difíceis de entender, e a gente está aqui hoje, 10 anos depois, 20 anos depois, enfim, cada um com o seu tempo. Você está começando agora, você tem 10, 20 anos, com a internet, com o YouTube, com o podcast, com o Marcelo aqui, né, ensinando, com a gente compartilhando. Então, você tem sim chance de aprender tudo. A gente está pronto para aprender tudo. Você só precisa tentar. E você vai ser cobrado isso no novo mercado, né? Você vai ter que saber de tudo um pouco. Escolhe um caminho para você seguir. Vou começar como programador. Meu objetivo é chegar arquiteto. Depois você vai ter que entender de cloud, você vai ter que entender de desenvolvimento, porque você vai ser exigido lá na frente para isso. Ô, Diogo, assim você me motiva. Eu tô querendo começar de novo, cara. Começar é sempre bom, meu. Começar é sempre bom, né? Aliás, tem que gostar muito de recomeçar na área de tecnologia, hein? Porque tá sempre Tem que mudando. estar. Tem que estar Cara, pronto. Se você não estiver pronto para recomeçar, Marcelo, você vai sair em 10 anos do mercado, não tem jeito. é isso aí. Uma próxima pergunta interessante aqui, um tema interessante, né? Fazer um paralelo com quando vocês iniciaram na TI, tá? Comparado com hoje em dia, como que a profissão, né? Como que é o nosso dia a dia, o que mudou de quando a gente entrou na área comparado a hoje. Por exemplo, formação profissional, antigamente só fazia faculdade já era o suficiente, hoje em dia você tem que ter 300 certificações, faculdade era mais importante, hoje em dia já não é mais. Como que vocês enxergam aí? Como que a gente pode dar de dica para quem está entrando, né? Até para entender o que mudou de lá para cá, para poder se posicionar melhor nos dias de hoje, começando aí com o Piso. Piso, você está no mute aí. Opa, desculpa. Eu acho que a grande mudança é o próprio YouTube. Quando eu comecei, comprei vários livros, tinha que ficar na biblioteca da faculdade, dependia muito do apoio de pessoas mais seniors dentro do trabalho para aprender algo novo. Então era muito comum algum tipo de workshop, algo nesse sentido. E eu acho que o YouTube e outras plataformas que focam mais em ensino mudaram muito esse jogo, né? Hoje em dia você pode, como é o seu exemplo, né, Marcelo, compartilhar conhecimento e você que está começando, você pode adquirir muito conhecimento prático de quem realmente está no dia a dia lidando com aqueles problemas. Porque uma outra questão importante que acontecia era que você às vezes pegava um livro, pegava um autor que não era necessariamente da área, né, era um cara mais focado no mundo acadêmico, e aquilo que você acabava aprendendo com ele não era algo fácil de se aplicar no dia a dia. Na verdade, você tinha que aprender novamente para poder aplicar aquilo no dia a dia, né? Então, acho que essa revolução aí de ensino, principalmente à distância, propriamente dito, seja
aí um ensino formal na universidade ou informal em plataformas digitais, eu acho que é a grande virada aí no jogo. E claro, quando a gente começou, não tinha metodologias ágeis, ou pelo menos eram pouco difundidas, e as pessoas não acreditavam que isso ia funcionar. E, obviamente, isso foi uma grande mudança de paradigma, acho até em termos de qualidade de vida que a gente tem hoje. Verdade. Muito legal, Piso. Obrigado. Diogo, e você? O que você faz? Como que é esse paralelo, né, de quando você começou para hoje? É mais fácil ou mais difícil para um jovem começar hoje em dia na carreira? Nem mais fácil, nem mais difícil. É bem diferente, né? Na nossa época, por exemplo, a gente não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje para aprender, não tinha vídeo, a gente dependia de livro e tal, mas era tudo muito mais simples. Primeiro que o produto que a gente tinha que entregar era muito mais simples. O tempo que a gente tinha para entregar era gigantescamente maior do que o que a gente tem hoje, né? Que a gente tinha lá, sei lá, 1 ano para entregar, agora a gente tem 1 semana para entregar. Porém, era muito fácil começar, né? Você pegava um código, começava a escrever, apertava F5 no seu teclado e o seu código ia rodar. Hoje você tem todo um ecossistema mínimo que você vai ter que usar já nos seus primeiros anos de estágio, né? Falar em desenvolvimento, provavelmente você vai estar lidando com Docker, vai estar lidando com alguma ideia de programação, Visual Code, PyCharm, Sublime. Você vai ter que entender um pouquinho de cloud, você já vai ter que ter uma noção do que é rede, de como operar um computador, basicamente. Antigamente a gente não precisava de tanto isso. Mas em contrapartida, vocês têm informação, né? Vocês que eu falo, o pessoal que está começando agora. Vocês têm um acesso à informação muito maior do que a gente. E o Piso falou uma coisa assim, cara, que para mim é fundamental para quem está começando, né? Assim, que faz com que seja um pouco mais fácil hoje. Vocês não precisam tanto dos seniors para te ajudarem. Tipo, antigamente a gente dependia realmente de um senior sentado do nosso lado e falar, meu, isso aqui faz assim, isso aqui faz assim. Você não precisa ter medo de fazer isso, ou você tem que tomar muito cuidado para fazer isso. Hoje, você trabalha em comunidade, então você propõe um código e você faz um push para um repositório Git da vida, como o GitHub, o GitLab, onde desenvolvedores sêniores e outras pessoas que estão no mesmo nível que vocês vão olhar, vão aprender com você e vão te ensinar antes disso ir para a produção. O Piso e o Marcelo, vocês sabem como era 20 anos atrás. A gente compilava um código, copiava arquivo e colava em produção. Era assim que a gente testava. E às vezes era lidando com dinheiro, sim, com um monte de coisa. Então, isso dificultava muito a nossa curva de aprendizado. A gente podia arriscar muito pouco. Hoje não. Hoje você que vai entrar no mercado de trabalho, você provavelmente vai entrar em empresas que têm um mínimo de ambiente de desenvolvimento, de teste, de produção. Por mais simples que seja, todo mundo tem um pouquinho agora. E você vai ter como arriscar um pouco mais. Você consegue rodar, por exemplo, um Linux na sua máquina com Windows, rodar um Windows na sua máquina com Linux, você vai poder ter 2 sistemas operacionais. Nós 3 aqui no começo, se a gente quisesse rodar 3 sistemas operacionais, era 3 computadores, e provavelmente você não ia conseguir instalar o Linux, só o Marcelo, né, não? O Marcelo é um cara do Linux, né, não? Então, assim, a gente não tinha essas possibilidades todas que vocês têm, de estudo, de testar, de tentar, de botar a mão na massa, de fazer a coisa acontecer. Então, sabe, por isso que eu falo, que nem mais difícil, nem mais fácil. É bem diferente, ainda vai mudar, né? Acho que a gente está bem no olho do furacão dessas mudanças, tem muita coisa acontecendo aí pela frente, e eu só poderia indicar para vocês assim que continuem empolgados, não desistam, meu, porque tem muita coisa legal para aprender, vocês vão se divertir na área, vai ter problema, não tem responsabilidade, vocês vão ganhar um bom dinheiro se vocês se dedicarem a TI. TI paga muito bem, e eu acho que é a carreira que paga bem no menor tempo possível se você for dedicado. Porque tem carreiras, por exemplo, a carreira acadêmica, ela paga super bem, mas você tem que ter décadas de dedicação para chegar lá. Em TI, se você tiver um nível de dedicação muito bom, com 2 anos você já está num cargo razoável, porque você vai estar entregando coisas que as empresas precisam e elas vão estar dispostas, a pagar para você. Então, é um excelente caminho, né, Marcelo? A TI, eu acho que é um excelente caminho. Muito bem colocado, Diogo. Esse ponto acho que é um ponto legal para a gente reforçar aqui, que é o mercado de tecnologia hoje, ele está numa curva, a demanda é ascendente, muito ascendente, né, e está crescendo e vai crescer nos próximos 10, 20, 30 anos, não vai parar de crescer a demanda, né, por tecnologia, e não conseguimos formar profissionais hoje em dia, as universidades não conseguem, definitivamente não vão conseguir formar profissionais na velocidade suficiente para atender essa demanda.
Então, por isso é que a cada dia tem mais valorização, né? Ou seja, os salários também aumentam e tudo isso. Quem entrar nessa carreira hoje, com certeza, nos próximos 30 anos aí, vai ter grandes oportunidades, claro, desde que se dedique, como você comentou. E aí eu faço ligado a isso, né? Dado que a gente sabe que as faculdades não vão formar profissionais na velocidade desejada, como que vocês enxergam o papel das cursos de curto prazo e também das certificações dentro da TI? Como que é o papel disso hoje em dia e no futuro, aí para as pessoas que estão entrando, né? Deve fazer uma universidade ou deveria iniciar com algum tipo de curso específico numa determinada linguagem, numa determinada área, ou mesmo uma certificação, que tem muito peso hoje em dia no mercado, né? O que vocês acham disso? Se tiverem alguma opinião sobre isso também, Piso, o que você acha? Olha, eu não recomendaria não fazer faculdade. Eu acho que as bases ainda são importantes, mas claro que mesmo fazendo a faculdade, eu acho que as plataformas ali como Udemy e Alura, para quem quer entrar aí na área de TI, deveriam ser as principais plataformas ali no dia a dia. Você tem muito conteúdo prático nessas plataformas, né? E eu acho que só a faculdade não vai resolver as necessidades que um profissional precisa, mas essa base vai ajudar muito que você possa também aproveitar esses cursos dessas plataformas. Então, acho que esse mix aí entre universidade e essas plataformas é algo super importante. E certificações, eu gosto, tenho algumas aí, AWS, Azure, enfim, Java, mas eu tenho também dúvidas do quanto isso vai ajudar quem está começando. Eu acho que eu focaria antes, se fosse começar hoje, eu focaria antes ali na universidade e nessas plataformas que tem esses conteúdos mais práticos. Perfeito. É isso aí. Diogo, o que você acha? Cara, eu concordo com tudo que o Rafael Piso falou e, assim, vou continuar, então, o que ele disse, para não ser repetitivo, né? Por que que você tem que se dedicar ao estudo logo no começo e não se preocupar com certificação? Que eu concordo, assim, plenamente de que adianta um cara com 20 certificações, mestrado, PhD, faculdade, tudo na área de TI, um ano de serviço, né? Provavelmente ele vai entregar pouquíssimo valor, porque ele ainda não viveu as dificuldades do dia a dia. Os desafios das empresas, eles são mais ou menos iguais, mas você precisa vivê-los para aprender, né? São coisas que você não aprende na faculdade, relações humanas, comunicação, enfim, todo esse caso. Então, você vai ter que se dedicar para o estudo no começo e vai ter que ganhar experiência. Então, você vai ter que encontrar um balanço entre o estudo e a experiência, o estudo e a experiência. Eu também não recomendo de forma nenhuma que não se faça faculdade. Primeiro porque o mundo não está preparado para isso, né? Nós não temos como medir a capacidade de entrega das pessoas, principalmente uma corporação, por exemplo, com 5 mil funcionários. Como que ela vai saber que você é o cara que entrega tudo? Não tem como ela saber. Então, você vai ter que vai dar sorte aquela hora para entrar nessas empresas, né? Às vezes o cara não te pergunta, né? E às vezes a empresa não está contando com aquilo, porque está precisando muito de alguém no teu perfil, então a faculdade é aquela credencial mínima, sabe? Eu acho que em TI você deveria ter uma faculdade hoje, pelo menos num país igual ao Brasil ainda, né? Talvez em outros países que já estão com um nível de entendimento de como a tecnologia pode transformar o mundo, isso talvez não seja tão importante quanto é aqui. Mas para agora, você que está estudando agora, está aí com 15, 16 anos, você não tem outra opção, não. Você tem que formar, né? Porque senão vai ser mais difícil o seu caminho, tá? O seu caminho vai ser mais difícil. O Piso foi indicado para uma vaga boa por acaso, mas ele já era formado. Eu fui indicado pela minha irmã porque tinha um presidente lá que tinha um gosto duvidoso, que queria fazer um avião passando no meio do site que vendia pacotes de viagem, né? Assim, por sorte, né? Eu estava preparado, mas foi sorte, né? É aquela coisa da sorte que você cria, né? Porque se você não tivesse preparado, não ia adiantar nada, né? E eu tinha que ter perdido aquela carteira uns 10 dias antes, né, Marcelo? Eu tinha um porquê muito forte dentro de mim, né? Eu precisava ganhar o meu dinheiro, eu não queria pedir para ninguém para pagar, e eu consegui.
Eu fiz tudo sozinho, eu consegui e eu saí do outro lado. Então, nunca deixe de fazer a faculdade e procure entender quem é você, né? Qual é a sua melhor? Como que eu aprendo? Eu aprendo fazendo programação em par. Eu ligo para o PIS e fico programando junto. Se dedica a isso. Entra para a comunidade no GitHub de software livre, traduz um programa que se você não sabe programar ainda, conhece alguém que você vai trabalhar junto. Se você aprende lendo livro, como o Marcelo, é um cara que aprende com livros, vai ler, compra livro, compra Kindle. Se você não tem como comprar o livro, tira Xerox, né? Pega um PDF na internet. Não pode, né? Mas depois você deleta, foi só para testar. Assim. Você é quem tem que cuidar da sua educação. Não, o nosso governo, o governo de nenhum país vai cuidar da nossa educação. Nós somos responsáveis por aprender. Então, mais uma vez, meu recado é esse aí, né? Tá na mão, tá na sua mão, você tem que querer. Perfeito. Muito legal, Diogo. Obrigado. Cara, a pergunta final, hein? Vamos começar agora com o Diogo aí. Que conselho que você daria para os jovens que estão entrando hoje no mercado? Tentar difícil. Ser sucinto. É uma pergunta difícil, né? Primeiro, a pergunta, eu acho que essa pergunta a pessoa tem que se fazer, tá, Marcelo? O cara tem que se fazer, né? Por que eu quero entrar nesse mercado e o que eu faria para entrar nesse mercado? Se você não responder primeiro, porque eu quero fazer a diferença em alguma coisa, eu quero fazer um programa que vai mudar algo, eu quero dar suporte para as pessoas e fazer a diferença no dia a dia do trabalho delas, provavelmente você vai fracassar, porque não é aquilo que você gosta, né? Você tem que gostar um pouco, pelo menos, do que você faz, tá? Tecnologia, qualquer coisa que for. Então, primeiro você faz essa pergunta para você mesmo, né? O que eu faria se eu quisesse entrar na área de TI, né? Eu estudaria, eu procuraria ajuda, eu entraria no canal do Marcelo, ia me inscrever, marcar o sininho lá, para mim pegar o conteúdo que ele está sempre passando lá pra gente. Então, esse tipo de coisa. A primeira pergunta. E a segunda, eu ia cair para dentro do YouTube. Eu não ia gastar um centavo, por exemplo, com ferramentas de ensino no começo. Tá? Tem muito material legal e bem humano, bem próximo de onde você vai estar. E quando eu falo você, eu estou falando do Júnior, o cara é de altíssimo nível. No YouTube tem vídeo de todos. Então, quando você começar a ver vídeos do seu nível, o YouTube vai naturalmente te apresentar outros, tá? Então, eu caía para ali, pegava uma base, pega um programa, um computador simples, faz o primeiro programa, configura a primeira coisa na cloud que você precisar configurar, põe a mão na massa e vai fazendo estudo, vai para a faculdade, mas vai colocando a mão na massa. Enquanto você está na faculdade, aquele parente, aquela tia solteira vai falar para você, né? O meu sobrinho é fera em TI, inclusive ele já está formando. E daí a oportunidade vem, você tem o estudo e já está pronto, né? Você já colocou a mão na massa em casa, alguma coisa. Faça um projeto, um portfólio, põe no GitHub, põe em algum lugar, também é algo importante para que as pessoas vejam que você é capaz de fazer algo. Legal, muito bom, Diogo. Piso, e você? O que você dá de conselho para quem está entrando nesse mercado? Antes do conselho, eu queria só lembrar um fato curioso. O Diogo falou sobre o Linux, né? E a gente viveu uma transformação, né? Principalmente em relação à internet, né? E tinha uma revista chamada PC Master. Não sei se vocês... eu lembro. Cara, eu tenho uma coleção dessa revista. Eu comprava ela principalmente por causa dos Linux. Eu lembro muito do Slackware. Trouxeram Slackware 6, 7, 8. Cara, era muito legal, porque eles tinham um passo a passo bem interessante. Claro que, infelizmente, enfim, morreu porque a internet substituiu completamente essa necessidade, né? Mas, cara, eu tive uma oportunidade muito legal na NTT Data, lá que é onde a gente trabalhou, Marcelo, onde eu ajudava na formação dos trainees. Então eu dava cursos, apoiava bastante no dia a dia aquelas pessoas. E eu acho que eu tenho a felicidade de hoje, por exemplo, no Itaú, ter muitos trainees que trabalharam comigo, que são seniors. Então você tem o arquiteto de solução lá na rede, tem no time de dados, tem consultores seniors, no time de engenharia de cartões tem gente também. Então é muito legal isso. E acho que é interessante tocar nesse ponto, porque ao longo do tempo eu vi muitas pessoas que decidiram fazer algo em TI,
simples e meramente porque estavam visando uma profissão com uma renda melhor. Então, e eu vi muitas dessas pessoas desistindo ao longo do caminho. Então, acho que se você está começando hoje e seu foco está muito ligado a isso, eu acho que você deveria pensar um pouco antes de investir tempo e dinheiro em TI. Isso é um ponto Porque importante. ao longo do tempo, o seu interesse, a sua paixão por esses assuntos vai fazer muita diferença, principalmente quando você estiver no começo e aprendendo coisas novas. Porque é muita glória, né? Muito legal agora a gente tá aqui no topo, mas tem momentos onde você vai ralar mesmo, sabe? Você vai ter que correr atrás e se você não gostar, vai ser difícil. É A isso chance de mesmo. você desistir e perder um tempo ali, um dinheiro é complicado. Então, acho que essa é a melhor dica aí para quem tá começando. Só foca muito mais naquilo que você gosta, do que te dá prazer, porque eu acho que se você fizer bem feito, independente da área, você vai ter resultados financeiros também. É isso mesmo, é aquela coisa, né? É fazer o que você gosta, na verdade, vai te trazer o dinheiro, e não você correr atrás daquilo que dá mais dinheiro, porque fazer o que não gosta, aí você não vai ter o dinheiro, porque você não vai fazer bem e não vai agregar valor para a empresa, né? Então, não vai funcionar. E no fim das contas, a gente tem que estar aqui para ter alegria, felicidade, trabalhar com as pessoas e fazer o que a gente gosta, né? Pessoal, eu queria muito agradecer aí a sua participação aí, Piso e Diogo. Muito obrigado por terem participado desse podcast aqui hoje. Valeu, Marcelo. Obrigado a você pela oportunidade. Valeu, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade e conte sempre com a gente aí. Legal, Se muito der um bom. bug, pode ligar para a gente. Se der um bug, roda o Sudo Reboot. Legal. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço também a todos que participaram aqui e ficaram com a gente até agora. Lembrem de assinar aí o canal, ativar o sininho para receber novas indicações aí de novos vídeos, que vão ter outros. E muito boa noite. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.